Pessoal, boa tarde, né? 12h30. Nós anunciamos, e aqui está no estúdio do Portal do Zacarias, a nosso convite, o ex-governador Davi Almeida, ex-presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao prefeito. Pelo menos eu espero que ele seja, porque como governador ele já deu um show e como prefeito certamente vai dar outro show. Eu, particularmente, gostei muito do governo dele e eu acredito que todos no Amazonas tenham gostado. Governador, vou chamá-lo de governador, porque para mim ainda é governador desse estado. Governador, boa tarde, seja bem-vindo ao Portal do Zacarias. Boa tarde, Zaca, boa tarde a você que acessa esse portal tão acessado mesmo, tão frequentado. É uma honra, um privilégio poder estar aqui e obrigado pela deferência que você faz à minha pessoa, estou à sua disposição. Governador, o senhor vai disputar a Prefeitura de Manaus? Calma aí, olha só, eu estou hoje presidente do Diretório Estadual do Avante, né? Nós estamos organizando o partido, existe a possibilidade, o Avante tem um projeto nacional da qual eu faço parte, nós estamos trabalhando com posições, alinhamentos, buscando parcerias para poder consolidar uma apresentação de uma possível candidatura. É uma possibilidade real e eu acredito que a partir da virada do ano nós vamos estar tratando desse assunto mais diretamente para que nós possamos apresentar soluções aos problemas que nós temos encontrado na cidade de Manaus. Uma pergunta que é feita com frequência, que é absolutamente necessária fazer para quem é candidato, sobretudo candidato a um cargo majoritário. Por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? Calma aí. Se o senhor for candidato... Se eu for candidato, calma aí. Eu quero poder... Então vamos reformular. Por que o senhor quer... Por que o senhor pode vir a ser candidato a prefeito de Manaus? Eu acredito, eu tenho uma experiência, né? Eu tenho uma experiência administrativa. Um cara que sai de um bairro da periferia, de um líder comunitário, líder da sua igreja, consegue chegar a 3 mandatos de deputado, de presidente da Assembleia, governador, tem números expressivos de realizações, não só de falar, e eu acredito que eu posso dar minha colaboração para a cidade de Manaus, assim como eu dei para o estado do Amazonas. Eu sou daqueles que querem apresentar soluções aos problemas, né? Fui convidado, vou te falar uma novidade, fui convidado por uma empresa chinesa para poder conhecê-la, uma empresa que trabalha com grande transporte sobre massa, transporte sobre trilhos. Ninguém pode pensar na cidade de Manaus mais da forma que está. Vou dar uma informação aqui para você. Aproximadamente 5 mil carros em circulação novos, emplacados no Detran, por mês. Em 10 meses são 50 mil carros. Em um ano são 60 mil carros. Em 10 anos são 600 mil carros. É uma frota nova em 10 anos. Se nós não concebermos uma cidade de Manaus diferente da que nós temos hoje, daqui a algum tempo nós não vamos conseguir mais andar na cidade de Manaus. Nós precisamos trabalhar concepções de transporte coletivo de massa, novas vias que não se renovam, né? Nós precisamos fazer novas vias, criar novas oportunidades de escoamento do nosso trânsito e é por isso que eu quero e estou trabalhando com o Avante em busca de soluções para esses grandes problemas que nós temos enfrentado na cidade de Manaus. Por exemplo, eu fui também visitado por uma empresa israelense na área de saúde, uma tecnologia de ponta em saúde média e baixa complexidade. Visita agora? Visita 1 mês atrás e fui convidado a ir visitar essa empresa. Estou atrás de 2 patrocinadores que possam me dar essa condição de visitar essas 2 empresas e apresentar soluções para a cidade de Manaus de baixo custo, diminuição de custo, para que esses custos diminuam, Zacarias, nós possamos então com esses recursos fazer investimentos em infraestrutura, em transporte coletivo, em transporte urbano e acima de tudo em geração de emprego e renda para a população de Manaus. É dessa forma que nós queremos conceber uma proposta e apresentar uma possível candidatura a partir do ano que vem, mostrando os problemas e apresentando as soluções para a cidade de Manaus, da qual eu sou filho dessa cidade e eu acredito que eu possa dar minha contribuição.
Se o senhor fosse prefeito de Manaus hoje, o que o senhor mudaria na administração? O que o senhor faria pela cidade, que, na sua opinião, a atual gestão não está fazendo, deixou de fazer? Grandes problemas nós temos enfrentado. Aqui nós temos o transporte coletivo, é um grande problema a ser solucionado, mobilidade urbana e infraestrutura, né? São 3 eixos que nós devemos trabalhar para que nós possamos dotar uma cidade. Manaus tem 2.200.000 habitantes. E nós precisamos conceber, Manaus está entre as maiores cidades do mundo. E nós precisamos fazer algo diferente, iniciar a fazer algo diferente, porque senão, daqui a 10 anos, a gente não consegue mais andar na cidade. Por exemplo, meu escritório, meu local de trabalho, a minha casa, eu não moro lá, mas é o meu local de trabalho lá no morro, eu preciso sair de lá antes das 5h30, porque senão eu enfrento congestionamento na saída da minha casa para chegar na Cachoeirinha e acessar as ruas para onde eu vou, no caso, a Ponta Negra. Então, nós precisamos conceber a cidade de Manaus de forma diferente. Nós precisamos criar uma grande estrada chamada Leste-Oeste, que saia lá do Mindu, lá na Zona Leste, e chegando até Aparecida. Nós temos uma proposta, um projeto fantástico, que é a criação de um grande elevado. Se você olhar de cima, Manaus, Avenida das Torres, se você pegar Recife, a Djalma Batista, Constantino Nery, todas elas estão em direção ao rio. Nós precisamos fazer um grande elevado que sai ali da Ponta Negra até a Ceasa, o elevado Rio Negro, para que nós possamos também dar uma mobilidade para a cidade de Manaus. Tudo isso faz parte de uma concepção que nós estamos tendo, de projetos, de conversas, de seminários que o Avante está fazendo e vai fazer para que nós possamos apresentar para Manaus. Não ser candidato por ser candidato de si mesmo, apenas por querer ser, não. É para apresentar soluções aos problemas da cidade de Manaus. Eu acredito que nós tenhamos condições de apresentar boas soluções à cidade de Manaus. Quer dizer que se o senhor vier a ser candidato e se eleger prefeito, uma prioridade sua é a mobilidade urbana aqui. Transporte coletivo, mobilidade urbana e infraestrutura. São esses 3 eixos principais que nós precisamos trabalhar na cidade de Manaus, a meu ver. O senhor acha que o orçamento anual da prefeitura, é possível tirar os bairros da periferia desse estado precário em que se encontram, sem saneamento básico, sem ruas pavimentadas? O senhor acha que é possível com o orçamento que a Eu ouvia isso sempre. Zacarias, a você que está me ouvindo, eu vou te dar uma informação. Tem tanto dinheiro nos cofres, por exemplo, do Estado, que eu tenho mais conhecimento do Estado, pelo fato de já ter sido gestor do Estado, tem tanto dinheiro que eu fui o único governador na história desse Estado a abrir mão de receita. Eu enviei para a Assembleia uma lei diminuída em 2% a cobrança da FECOP, que tinha sido aprovada pela Assembleia. Inclusive eu votei pela aprovação porque... E o que é FECOP? A FECOP é a Frente de Combate à Pobreza. Era um fundo criado que iria incidir 2% sobre os combustíveis e seus derivados e sobre os derivados também, os concentrados de refrigerante. Isso é uma receita de aproximadamente 600, 700 milhões ano. E eu mandei para a Assembleia uma mensagem abrindo mão desse recurso. Sabe por quê? Tinha muito dinheiro. Como é que pode? Eu assumi em 4, 5 meses. O 13º salário de 2017, eu assumi em maio de 2017, em junho eu já adiantei 30%. Quando eu saí em setembro, eu já adiantei mais 30%. Então eu paguei aproximadamente 60% do 10º, e o governador que assumiu depois de mim, o Amazonina, ele só pagou mesmo os impostos. 20, 25% são impostos. Então, tem tantos recursos, como é que pode falar que não tem recurso? Eu paguei o maior abono da educação, da história da educação, para os professores desse estado. Na época eu fiz a maior promoção da história da Polícia Militar. Na época eu fiz o maior programa de asfaltamento de estradas, ramais e vicinais que esse estado já teve. Como é que pode? Eu abri 128 leitos no Hospital Delfim Aziz, 11 centros cirúrgicos, fizemos lá quase 2.000 cirurgias em pouco mais de 2 meses, só no Hospital Delfim Aziz, abrimos o parque de imagem, colocamos remédio no interior, tudo com orçamento que lá já existia. É por isso que eu rompi com muitos do que eu acreditava
pensando que estavam falando a verdade, mas eu acredito que existem recursos dentro do orçamento que nós podemos fazer esses investimentos que irão estruturar a cidade de Manaus. Por isso, quando eu ouço essas reclamações, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo, é exatamente o que eu ouvia quando eu estava deputado, e é exatamente o contrário daquilo que eu me deparei quando eu sentei na cadeira de governador. A cadeira de governador é o lugar exato para você resolver os problemas da saúde, da segurança, da educação. Não é para ficar chorando, nem olhando para trás, culpando antecessores. Você foi eleito, você foi escolhido, você tem que resolver. Eu acredito que dentro da Prefeitura de Manaus, que é uma prefeitura saneada do ponto de vista fiscal, superavitária, tem recursos para investimento, nós podemos sim fazer os investimentos necessários para estruturar de forma definitiva a cidade de Manaus. Governador, por que, na sua opinião, esses governantes sempre diziam que não havia dinheiro? Na sua opinião, por que motivo? Estratégia política. Guardar tudo durante 3 anos para investir no último ano, para ser visto, para ser notado. As pessoas parecem que têm prazer no sofrimento da população. Um governante ele é eleito não só pelos que votaram nele, mas pelos que não votaram nele também. E ele tem que exercer o mandato na íntegra durante os 4 anos do mandato. Quer dizer, deixou tudo para o último ano, o ano eleitoral. O ano eleitoral é onde vem maiores investimentos, é onde o cara joga o asfalto, é onde o cara coloca o remédio, é onde o cara faz a cirurgia, e aí eles vão fazendo caixa para isso. Eu percebi isso, e eu queria mostrar para a população algo diferente, e mostrei exatamente nos 4, 5 meses que eu fiquei à frente do governo. E eu acredito que, se Deus me der a oportunidade de sair candidato, eu quero apresentar essas propostas para a cidade de Manaus e fazer com que cada morador de Manaus e do estado do Amazonas possam ter ciência, consciência e essa informação de que recursos existem. Você precisa dar prioridades e não ficar chorando nem ficar se lamentando pelos problemas que você herdou. Se o senhor fosse prefeito de Manaus hoje, o senhor construiria aquela parada de ônibus que o Arthur Neto construiu por mais de 200 mil? Veja bem, eu não sou contra a parada. Eu queria que uma parada como aquela fosse construída também 5 lá na Zona Leste, 5 na Zona Norte, 5 na Zona Sul. Eu não faria uma parada, eu faria pelo menos umas 50 para poder contemplar toda a cidade de Manaus. A parada é bonita, agora eu não vou me ater com relação aos custos dela porque eu não tenho acesso à planilha. A parada é uma boa parada, é um lugar muito aprazível, que é a Ponta Negra, mas se for construído na Ponta Negra, que pudesse ser construído também na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, em todas as zonas da cidade, uma parada com aqueles mesmos, com aquele mesmo material e com a mesma comodidade que pudesse ser compartilhada com o restante da população. Em relação aos professores, a aplicação do Fundeb, o senhor como prefeito faria a mesma coisa que o senhor fez no governo, dando abono, gastando o dinheiro do Fundeb como realmente ele deve ser gastado? Veja bem, aquele recurso do Fundeb que eu paguei era um recurso extraordinário. E não se cria despesa fixa com uma receita extraordinária. O que podia ser feito naquele momento era exatamente pagar um abono. Agora, naquele momento, eu quero que vocês saibam, o Estado não podia pagar porque estava acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós precisamos elevar a arrecadação, até isso, Zacarias. Eu assumi o governo, você sabe disso, você que acompanha. Eu assumi o governo em maio de 2017, em plena crise mundial. A arrecadação do Estado ela era decrescente, a cada mês ela diminuía. E nós fizemos a elevação da receita do Estado. Enquanto você eleva a receita, você diminui o impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Enquanto nós não diminuímos o impacto na Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não podia pagar o abono. E no mês que eu saí, para que você tenha uma ideia, eu saí em 4 de outubro de 2017. O mês de setembro de 2017 foi a maior arrecadação da história do governo do Amazonas. Nós superamos os níveis da Copa do Mundo e da Olimpíada. Para que você tenha uma ideia, em plena crise, como nós fizemos? Eu dei ordem de serviço, nós criamos geração de emprego e renda, criamos vários postos de trabalho com a construção civil, pagamos os fornecedores. Eu cheguei com o meu secretário de Fazenda e disse, olha, fornecedores atrasados há 3, 4, 5, 8, 10 meses, você sabe disso, até um ano atrasado. Fornecedor abaixo de 50, 100 mil reais você paga, porque quando você paga o pequeno fornecedor,
ele paga o empregado dele, ele paga os seus fornecedores, o dinheiro volta a circular. Não sei por que guardar dinheiro em caixa, se na aplicação tu tem apenas 1% que o banco te dá. Se você colocar esse dinheiro novamente em circulação, só em ICMS ele te retorna 17%. Então você tem que fazer, otimizar o recurso que você tem, para que esse recurso gire e esse recurso volte através de impostos. E ele voltando através de impostos, você volta a reaplicá-lo para que a população possa ser beneficiada. Manaus certamente terá como candidato a prefeito o deputado Josué Neto, que está construindo isso, tem feito muitas reuniões em bairros da cidade. Temos o Marcos Rota, o Alfredo Nascimento, José Ricardo, Amazonino Mendes. O Amazonino Mendes acho que não vai ver. Mas são nomes que estão colocados, né? Eu soube que ele está com um problema muito sério, ele está com um rim comprometido e que precisaria fazer um transplante. Aparece muito bem em pesquisas aí. Me falaram que o estado de saúde dele é muito ruim, por causa desse comprometimento de um dos rins. E possivelmente não vai vir. Abraão, né? O Issa. Conceição Sampaio, fala-se muito no nome dela. Conceição Sampaio. Me disseram, um candidato, um pré-candidato, que se não houver uma aliança entre outros candidatos, o José Ricardo seria possivelmente eleito. Como é que o senhor vê essa construção aí? Eu vejo o seguinte, quanto mais candidatos, eu acho que a população tem mais opções. E a questão da eleição, ela vai da escolha da população. Por isso que eu prego que as pessoas investiguem, que elas estudem, que elas pesquisem sobre os candidatos. Porque uma coisa é você resolver um problema falando. Ninguém resolve nada falando. A população tem que entender que quem resolve o problema é quem sabe fazer, quem fez, quem já executou, o que ele é capaz, o que ele está propondo. Você não tem como cobrar nada de alguém que nunca te prometeu nada. Se é a palavra pela palavra, o discurso pelo discurso, a crítica pela crítica, nós não temos que nem criticar os governantes que nada prometeram e que foram eleitos. Então eu acredito que quanto mais candidatos tiver, a população vai ter mais oportunidade de escolha. E com relação a quem vai ganhar ou quem vai perder a eleição, isso é questão de circunstância, é questão de aliança e também trabalhar a possibilidade de propostas. Eu acredito que as melhores ideias, as melhores propostas irão prevalecer. E é no campo das ideias, das propostas e das opiniões que nós queremos construir uma possível candidatura, se assim for possível. Pessoal, o Portal do Zacarias convidou, por sinal, antes de iniciar essa entrevista, o Davi Almeida para ele se tornar articulista do Portal do Zacarias. Então, ele a partir de segunda-feira, toda segunda-feira, você vai ler um artigo do Davi Almeida. E é com você agora, falar sobre isso. Uma honra. Ele aceitou o convite, agora não pode voltar. Nós acabamos de anunciar aqui. Em primeira mão aí para você, é uma honra e um privilégio poder escrever para um portal tão acessado, um dos primeiros aqui, um portal protagonista aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, um dos portais mais acessados desse estado, e é um privilégio poder emitir uma opinião, sempre no campo das ideias e das opiniões, falar um pouco sobre saúde, segurança, educação, sobre economia, sobre reforma da Previdência, reforma tributária e também todos os assuntos que estarão em voga na sociedade toda semana, toda segunda-feira aqui no Portal do Zacarias. Você que já faz o Portal do Zacarias um portal muito acessado, um dos mais acessados, que você possa também acompanhar as nossas postagens, as nossas opiniões nos artigos que nós iremos escrever a partir da próxima segunda-feira, acessando o Portal do Zacarias. O senhor já disse várias vezes, o senhor disse durante a campanha, a última campanha do governo do estado, que o senhor jamais se aliaria a pessoas que tinham governado o estado por causa da prática política deles. O senhor mudou de ideia ou continua mantendo isso? Foi por isso que eu saí do lado deles.
é que falava uma coisa e quando eu tive a oportunidade de ver em loco, eu vi outra. Eu vi a oportunidade no governo do estado de resolver o problema da saúde, da educação, da infraestrutura, da produção rural. Para que você tenha uma ideia, eu paguei 3, 4 anos atrasado, paguei o produtor da juta, da malva, da borracha, tudo isso, a subvenção que estava atrasada, tudo isso nós pagamos, asfaltamos ramais, pagamos os fornecedores da merenda escolar em todo o interior do estado do Amazonas. Então, o governante ele precisa se ater aos problemas da sociedade, da população e resolvê-los. E é por isso que eu entendi que naquele momento eu tinha que me afastar, porque a fala é o discurso é um e a prática é outra. Então, eu sou daqueles que fala, apresenta soluções e busca o resultado. Então, é por causa disso que eu me afastei e, inclusive, fui o único presidente de assembleia a ser, na história, a ser oposição ao governador, sempre no campo das ideias e das opiniões, nunca no campo pessoal. Respeito a todos eles, discordei dos 3 últimos governadores em função do cargo que eu ocupei e em função das atitudes que eles tinham. Nada no campo pessoal, mas da forma de administrar e de governar e de solucionar os problemas. Eu sou um cara bem resolutivo, um cara que sai da periferia e se torna governador, ele tem alguns predicados, tem méritos, né? Alguns méritos. Então, é por isso, eu sou da comunidade, eu sou da periferia, eu sou do povão e um cara que ascendeu da forma que eu ascendi, eu não posso concordar com as práticas antigas. Todo mundo o elogia, todo mundo que eu converso elogia a sua simplicidade, entendeu? O fato de o senhor ser uma pessoa autêntica, que as pessoas olham e dizem, não, esse daí não usa máscara, né? Então, eu fico muito feliz com isso, porque a gente precisa de políticos assim. E a partir do que o senhor falou desse seu discurso agora, então presume-se que se o senhor vier a ser candidato a prefeito, a sua campanha vai continuar sendo propositiva. Apresentando soluções. Eu construí na minha vida política muitas pontes. Eu não construí muros. Porque quando você constrói pontes, você constrói relações de amizade, de companheirismo, você resolve os problemas. E eu nunca sou daqueles de erguer muro. O muro separa, a ponte une. Então, é isso que eu quero ser se me tornar um candidato com propostas, com ideias e apresentando soluções para a cidade de Manaus. Eu vou apresentar o problema, vou botar o dedo no problema, mas eu vou apresentar soluções para aqueles problemas que nós estamos falando. Ok, governador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muita gente certamente está assistindo e vai poder assistir, porque a entrevista vai continuar no Facebook, na nossa fanpage, vai continuar na nossa fanpage no Instagram e vai estar na primeira página do Portal do Zacarias, na TV do Zaca. As palavras finais são suas. Eu quero te agradecer e dizer que toda segunda-feira eu vou estar aqui no Portal do Zaca com você, hoje nessa entrevista, mas toda segunda-feira no nosso artigo aqui no Portal do Zacarias. Muito obrigado ao Zacarias, muito obrigado a você que acessa esse portal e continue acessando um dos portais mais acessados da cidade de Manaus e do estado do Amazonas com a credibilidade do Zacarias. Valeu!